Aula sendo gravada a partir de agora, é o primeiro ano do ensino médio, sexta-feira, 28 de agosto. Gente, página 66, exercício 91, ainda estamos em habilidade 16, né? Resolver situação problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, um clube tem um campo de futebol com área total de 8.000 metros quadrados, ok? Correspondente ao gramado. Então, área 8.000 metros quadrados. Usualmente, a poda da grama desse campo é feita por duas máquinas do clube, próprias para o serviço. Então, duas máquinas para cortar a grama. Trabalhando no mesmo ritmo, as duas máquinas podam juntas 200 metros quadrados por hora. Então, já viu ali que sai uma regra de 3, né? Por motivo de urgência na realização de uma partida de futebol, o administrador do campo precisará solicitar ao clube vizinho máquinas iguais às suas para fazer o serviço de poda, em um tempo máximo de 5 horas. Utilizando as duas máquinas que o clube já possui, qual o número mínimo de máquinas que o administrador do campo deverá solicitar ao clube vizinho? Então, só montar a regrinha de 3 aí, viu, gente? Regrinha de 3 composta. Vamos ver aí. Vou jogar para minha lousa aqui. Exercício 91. Não esqueçam da lista de presença no Classroom e aqui, tá? Então, página 66, exercício 91. Dados do problema. Gramado, 8.000 metros quadrados. O que mais? Duas máquinas fazem 200 metros quadrados por hora. Aí ele quer saber quantas máquinas, X máquinas, em 5 horas. Ok, são os dados do problema aí. Como que eu monto a minha regra de 3? $200 metros quadrados, 1 hora, 8.000 metros quadrados X? Isso, eu tenho grandezas máquinas, outra grandeza minha é metro quadrado, né? Quantidade que ele corta, que está em metro quadrado, e hora. Então eu tenho de início duas máquinas, fazem 200 metros quadrados em 1 hora. Aí quantas máquinas é o X? Farão os 8.000 metros quadrados em 5 horas. Ok? Então, olha lá, dados do problema, as grandezas, máquinas, a área, né, do gramado e horas. Então, duas máquinas fazem 200 metros quadrados em 1 hora. Observe que um dos dados do problema, ele informa que as máquinas que ele vai pegar emprestado têm a mesma eficiência das duas que ele tem ali naquele campo. Então, esse é um dado importante, né? Então, se as duas máquinas fazem juntas ali 200 metros quadrados em 1 hora, então eu tenho ali uma relação direta de X máquinas, 8.000 metros quadrados em 5 horas eu descubro. Bom, agora eu só preciso ver a questão das setinhas, né? Eu, por hábito meu, eu sempre coloco onde está o X aqui para cima. Mas é frescura minha. Você pode pôr do jeito que você quer. Eu inicio o problema pondo ela para cima. Tá? É um hábito meu. Agora eu tenho que comparar essa grandeza, onde está o X, com as outras grandezas. Uma de cada vez. Então, por exemplo,
para eu saber se elas são diretamente proporcionais ou inversas. Eu tenho duas máquinas que cortam 200 metros quadrados de grama. Se eu tenho 8.000 metros quadrados, eu vou precisar de mais de duas ou menos de duas máquinas? Mais. Mais. Então veja que eu estou subindo as duas grandezas, aumentando, né? Aqui aumentou, né? E a outra também está aumentando. Ó. Observe que de 200 para 8.000 aumentou. E, consequentemente, eu também vou aumentar a grandeza máquinas. Se eu estou aumentando as duas grandezas, então elas são diretamente proporcionais. Inversa, uma sobe, a outra diminui, né? Se eu aumentei o valor de uma grandeza e aumentei o valor da outra grandeza, então elas são diretamente proporcionais. As setinhas vão para o mesmo sentido, né? Se a primeira está para cima ali, essa aqui também vai para cima, porque elas são diretamente proporcionais. Bom, agora eu vou comparar a grandeza máquinas com a grandeza horas. Ok? Duas máquinas fazem um serviço em 1 hora. Se eu tenho 5 horas para fazer um serviço, eu preciso de mais ou menos tempo. Mesmo serviço. Eu tenho um serviço que eu faço ele em 1 hora com duas máquinas. Em 1 hora com duas máquinas. Se eu estou aumentando o meu tempo, eu posso fazer com menos máquinas? Ou mais máquinas? Como vocês interpretam isso? Esqueçam a área do gramado. A gente só está comparando máquinas e horas. Eu tenho um serviço que eu faço em 1 hora com duas máquinas. Se eu aumentei o meu prazo, eu posso fazer com menos máquinas. Não posso? O mesmo serviço, eu faço com menos máquinas. Então veja que eu estou aumentando a grandeza horas e diminuindo a grandeza máquinas. Então elas são grandezas inversas. Uma está subindo, a outra está diminuindo. Então eu vou ter que inverter a minha setinha. Como essa aqui está para cima, horas vem para baixo. Dúvidas? Sim ou não? Tranquilo aí? Certo. De boa. Beleza. Como que eu faço para resolver isso aqui agora? Definir as setas. E aí? Ninguém lembra? Equação composta, regra de 3 composta? Vamos lá, gente. Ó. Esse 2x aqui continua. Ó. 2 sobre x igual. Agora eu vou colocar as grandezas área e horas. 200 sobre 8.000, porque é diretamente proporcional. Aqui eu já tenho uma relação de grandezas diretas. Olha lá, proporção. 200 sobre 8.000 são diretamente proporcionais. Já a minha grandeza horas, elas são inversas. Então é 5 sobre 1. E eu tenho uma multiplicação entre essas duas. Ok? Então, 200 sobre 8.000 que multiplica 5 sobre 1. Simplifiquem, né? Esse 0 com 0 aqui, ó, passa a régua nele. Corto ele aqui, eu fico com 2 sobre x igual a 2 sobre 80 vezes 5. Dá para simplificar os 5 com... Dá para simplificar indo 2 com 80 aqui. 2 sobre x igual 1 sobre 40 vezes 5. Já facilita as contas, né? Simplificações. 2 sobre 80 é igual a 1 sobre 40. Agora eu posso simplificar
esses 5,40 aqui dessa multiplicação. Divido por 5 ali, vai dar 1 e aqui 8. Então, eu fico com 2 sobre x igual a 1/8. Acabou, né? Multiplica em cruz. Multiplica em cruz, x igual a 16 máquinas. Qual é a minha resposta? Alternativa 1. Alternativa E? Isso. Duda que falou isso? Foi. Dá uma pensada aí. Não, alternativa D. Perdão. E ou D? D. Por que D de dado? Porque ele já tem duas. Ele já tem duas. Então ele precisa de 16 máquinas no total. Como ele já tem duas, ele vai pedir 14 emprestado, tá? Então, alternativa D de dado. Ok? Ele precisa de 14. Gente, exercício 92. Exercício 92. Então, quem quiser dar um print nessa tela, senão é só jogar para o caderno aí. Simplesinho. E vamos para o exercício 92, grandezas inversamente proporcionais. Os outros são bem mais simples. Esses dois aqui que trabalham conceitos, né? Esse aqui de regra de 3 composta e o próximo de grandezas inversamente proporcionais. Então, o exercício 92. Augusto deseja dividir suas 210 bolinhas de gude entre seus 3 amigos, Arnaldo, Breno e Carlos. O enunciado já facilitou para a gente. Arnaldo, Breno e Carlos já são A, B e C. Arnaldo, Breno e Carlos. De modo que a divisão seja feita em partes inversamente proporcionais a 3, 5 e 6. Quantas bolinhas receberá Arnaldo? Bom, então eu vou calcular um por um, né? Tenho 210 bolinhas, vou dividir para o Arnaldo, Breno e Carlos, não será igualmente, não é uma divisão igual, né? Só dividir por 3. É inversamente proporcional a 3, 5 e 6. Quem lembra? Tem como fazer 210 menos 210 dividido por 3 primeiro? Ou não? Daria um número igual, né? Para os 3, uma divisão igual. E aí não vai ter saída. Não, não é isso que eu tô falando. Tipo, pro A, eu faço 210 menos 210 sobre 3. Tá, Aí vai dar o quanto vai sobrar de bolinha. Vai dar 70. Aí eu Daria divido. 70 bolinhas cada um. E aí? Não, aí eu divido por 5, que é pro próximo, ou não? Se você dividir por 5, 210 vai dar 70, dividir por 5, não. A gente tem uma constante K, né, na relação de proporcionalidade aí. Ninguém lembra? Grandeza diretamente inversamente proporcional. Se fosse diretamente, até daria, viu, Duda? Você calcularia ali, na verdade, em porcentagem. Daria para ver, se o que aparecer de novo, eu até mostro uma saída diferente, que aí daria por porcentagem ali. Agora, inversamente proporcional, vai ficar um caminho um pouco mais complicado. A gente segue uma regra mais ou menos assim, ó. O A vai receber tantas bolinhas, o B tantas bolinhas, o C uma quantidade que eu não sei de bolinhas, eu sei que a soma dos 3, 210. Como elas são grandezas inversamente, eu posso comparar uma com a outra. Se fosse diretamente proporcional, eu pegaria o quê? A quantidade de bolinhas do Arnaldo dividido por
3, né? Se fosse diretamente proporcional. Dividido por 3 seria igual à quantidade de bolinhas do Breno. Isso. Breno dividido por 5. E a quantidade de bolinhas do Carlos dividido por 6 também seria uma igualdade. Se fossem grandezas diretamente proporcionais, isso aqui me daria uma constante K. Mas elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais a 3, 5 e 6. Então, inversamente proporcional, eu só venho aqui e inverto. 1 sobre 3. O 5. 1 sobre 5. O 6. 1 sobre 6. Simples assim. Diretamente proporcional era só dividir pelos números proporcionais ali. Como é inversamente proporcional, eu estou dividindo pelo inverso. Dividir pelo inverso é como se a gente multiplicasse por aquele número. Olha só. A dividido por 1/3. A dividido por 1/3. Eu tenho aqui uma divisão entre frações, né? A sobre 1. O que eu faria? Mantenho o primeiro, que é o número A, troco a operação para multiplicação e inverto o segundo, A vezes 3. E A vezes 3 nada mais é do que 3A. Ok? Então, dividir pelo inverso é só multiplicar por aquele número ali invertido, né? Então, o meu A dividido por 1/3 vai ficar 3A. Igual 5B. Igual 6C. Tudo isso igual a K. Ok? Entenderam até aqui? Lembraram? Uhum. Beleza. Bom, se eu colocar tudo aqui em função de K agora, né, que é a minha constante. Lembram que a gente tem uma constante. Dividir proporcionalmente, eu tenho duas divisões ali, elas sempre vão dar uma constante K e tal, inversamente a mesma coisa. Eu posso colocar todas essas variáveis A, B e C em função de K. Por exemplo, 3A é igual a K. Né? Olha só, tudo uma igualdade. Então, 3A é igual a K. O meu A é igual a K sobre 3. Beleza? Outro. O 5B. 5B é igual a K também. 5B é igual a K. B igual a K sobre 5. E o último é o C. 6C igual a K. C igual a K sobre 6. Então, eu tenho os valores de A, B e C em função de K. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho apenas uma variável, a variável K. Então, eu pego aqui a minha expressão original, ó, minha equaçãozinha ali, eu tinha 3 variáveis. E eu vou transformar tudo numa variável só. O A é K sobre 3. O B é K sobre 5. E o C é K sobre 6. Igual a 210. Pronto, e ali eu tenho uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita, que é o K. Calculem ali, por gentileza, só calcular o MMC entre 3, 5 e 6. Dos dois lados da equação. Alguma dúvida? Tranquilinho? Tranquilo. Beleza. Então, quando eu era estudante, eu achava muita conta, né? Até a gente desenvolver, apesar que na cooperativa, pelo menos eu estou vendo lá no ensino médio, no ensino fundamental também, já começa a direcionar a partir de um certo momento para contas grandes, né, longas. E já vai criando resistência.
Isso facilita bastante. A única coisa que eu sempre gravava, que às vezes o professor dá algumas dicas para ir direto, né? Ele já sai assim, ó, na inversa é só você multiplicar tudo, vai dar a constante K, não sei o que, ou seja, ele já sai aqui direto. Não, sai nisso aqui de uma vez. Eu sempre tive dificuldade para decorar as coisas. Eu nunca fui muito bom com fórmulas também. Tanto é que a minha graduação eu fugi de fórmula que nem diabo corre da cruz. Não gosto realmente. Então, o que eu fazia? Eu pensava sempre nisso. Tá, diretamente proporcional. Exatamente o que eu fiz no início ali. Diretamente proporcional seria A dividido por 3, B dividido por 5, C dividido por 6 vai me dar uma constante K. Isso é diretamente proporcional. Inversamente proporcional é só eu inverter os números do denominador. Vim aqui, ó, 1/3, né? 1/3. O nome já te induz, né? Inversamente. Então eu vim aqui e inverti, ó, 1/5 e 1/6. Acabou, montei o que eu precisava, né? Agora é só lembrar conceito. Divisão é só você multiplicar pelo inverso. Então fica lá 3A igual a 5B igual a 6C igual a K. Era assim que eu estudava, tá? Assim eu não precisava ficar decorando muita coisa. Eu só entendia o conceito, né? Entendendo o conceito de diretamente ou inversamente, acabou o problema. Bom, quanto deu o MMC ali? 30. O MMC entre 3, 5 e 6 dá? Qual é o 30. MMC entre 3, 5 e 6? Quanto? Não escutei. 30. 30, obrigado. 30 e 30. Vou colocar dos dois lados aqui. 30 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 3 dá 10, 10K. 30 dividido por 5 dá 12, 12K. E 30 dividido por 6 dá 5, 5K. Não sei de onde eu tirei 12 ali, mas não é 12, é 6. Onde vocês escutaram 12 é 6, tá? 30 dividido por 5 é 6, 6 vezes K, 6K. 30 dividido por 6 é 5, 5 que multiplica K, 5K. Igual 30 vezes 210, quanto deu? 6.300. 3.300? 6.000. 6.300, obrigado. Agora eu corto, passo a régua aqui no 30 e o 30, nos denominadores. E faço 10 mais 6 dá 16, mais 5, 21. 21K igual a 6.300. K igual a 6.300 dividido por 21. Isso deu 300. 300. Então, eu achei a minha constante K. Achei quanto é K. Então, observe, ó. Eu tenho aqui que o meu 3A é igual a K. 3A igual a 300. A igual a 100. Então, o Arnaldo vai receber 100 bolinhas. E acho que essa era a pergunta do problema, né? Se você quisesse o B, seria a mesma coisa. 5B igual a K. 5B, B igual a 300 dividido por 5. Ok? Vai dar 60. Bernardo, 60 bolinhas. Tá bom? Então, a gente só precisava achar o Arnaldo.
e aí a minha resposta é a letra B de bola. É isso, né, o Arnaldo? Dúvidas? Tranquilinho? Tranquilo. Tranquilo, né? Gente, vamos para o exercício 93, que já é habilidade 17. Ele é muito simplesinho. Vou fazer até na própria apostila aqui. Exercício 93. Silvio foi ao supermercado e comprou carne. A seguir apresenta-se a etiqueta da embalagem. Então tá lá. É R$16 o quilo e ele comprou 1,2 quilos e pagou R$19,20. Tendo em conta os dados da etiqueta da embalagem, Silvio construiu a seguinte tabela. 0,1 quilo daria 1,6 o preço. 0,2 a massa, 3,2 o preço. 0,4 a massa, 6,4 o preço. 0,8 a massa, 12,8 o preço. Analisando a situação, ele me pergunta: a massa e o preço são grandezas diretamente proporcionais e a constante de proporcionalidade nessa ordem é de 16. Tem um erro nesse problema aqui. Tá? Nesse exercício aqui na resposta vai ter um probleminha, vai ter um errinho. Analise as alternativas e me digam qual é a mais correta ali, o porquê. Se as grandezas são diretas, se elas são inversas e qual é a constante de proporcionalidade. Primeira coisa, as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais? Direto. Direta. Por que você está me dizendo que elas são diretamente proporcionais? Porque se aumenta uma grandeza, outra aumenta também. Isso. Elas têm um aumento proporcional aqui. Aliás, até o dobro, né? Se a gente for analisar aqui, está dobrando, né? Dobra para cá e a outra está aumentando também, né? E aumenta uma, aumenta a outra. Bom, então a gente já exclui aquelas que falam em inversa. Essa aqui inversa, essa aqui inversa. E a letra E está dizendo que não existe relação de proporção. Bom, ficamos entre A e B. Vamos lá. A massa e o preço são grandezas diretamente. E a constante de proporcionalidade nessa ordem é 16. B. A massa e o preço são grandezas diretamente proporcionais e a constante de proporcionalidade nessa ordem é de 4,2. Então, a dúvida aqui é, qual é a constante de proporcionalidade? E ele está dizendo para a gente colocar nessa ordem. Que ordem? Massa e preço. Então, massa sobre preço. Se eu pegar o 0,1 e dividir por 1,6, porque está me dizendo nessa ordem, né? 0,1 dividido por 1,6. Vai dar quanto? Multiplico por 10 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 16. E essa é a minha constante de proporcionalidade. E não 16. Para ser 16, teria que ser o inverso, né? Teria que ser peso sobre a massa. Aí seria 1,6 sobre 0,1. Aí dá 16. Tá bom? Então, o único erro aqui, a alternativa à resposta é a letra A, só que a minha constante de proporcionalidade, vocês colocam 1 sobre 16, ou vocês invertem ali a relação entre peso, entre preço e massa. Tá bom? Entre preço e massa. Deu para entender o errinho? Uhum. Tranquilo? Então anotem aí, letra A. A 94 a gente já fez, eu separei a 95, que é a mesma ideia da 93. Vamos ver se vocês agora conseguem fazer sem orientação aí. Lucas foi à feira e percebeu que o preço do tomate estava exposto em uma tabela, conforme mostrado a seguir. Massa e o preço. Aí a pergunta é a mesma.
diretamente proporcional, inversamente proporcional e a constante de proporcionalidade. As grandezas são diretas ou inversas? Direta. Direta, né? Aumenta uma, aumenta a outra. E a constante de proporcionalidade? Observe que onde falou inversa a gente já corta, né? Deixa eu ver. A falou diretamente proporcional ao preço. A B, massa é diretamente proporcional ao preço. C, massa inversamente. C já era. D, falou inversamente, já era. E a E falou que não há relação. Então, fiquei de novo entre A e B. A diferença ali é que ele está dizendo que a constante é 1,2 e na letra B ele está dizendo que é 1/6 a constante. Qual é a resposta correta? 1/6. 1/6? E ele disse, ó, vamos lá, na letra A, a massa é diretamente proporcional ao preço e a constante nessa ordem, ó. Nessa ordem. Então ele quer massa sobre o preço. Massa sobre o preço. Vou pegar qualquer um dos exemplos. 0,2 e 1,2. Para calcular isso aqui, é só eliminar a vírgula. Multiplico por 10 em cima e 10 embaixo. Vai ficar 2 sobre 12. E 2 sobre 12 é 1/6. Então, minha resposta é letra B. Na A ele colocou 1,2 e não é 1,2. Tá bom? Dúvidas? Sim ou não? Tranquilo? Tem alguém que não respondeu chamada para mim? Se não respondeu, por favor, responda no Classroom e aqui no chat, hein? Para não ficar com falta depois. Gente, era só isso que eu tinha para hoje. Tá tranquilinho para vocês? De boa aí? Beleza, Ronaldo. Tranquilo, Ronaldo. Beleza? Se alguém Tranquilo. ficar com alguma dúvida, depois manda uma mensagem para mim aí. Valeu, galera. Beleza, Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Vamos Valeu, Ronaldo. marcar uns passeios de bike aí, viu, turma? O terceirão tá querendo. Vamos juntar todo mundo aí. Apesar que não pode. É, tá precisando. Uns passeios de bike dá para fazer. Valeu, gente. Abraço. Falou, Ronaldão. Tamo junto. Valeu, valeu.